pessoal, Vitor Ferreira aqui, eu sou médico e nesse vídeo vamos falar a respeito de depois do emagrecimento. Você já alcançou seu objetivo de emagrecimento, sua meta, e agora você precisa manter o peso com uma alimentação low carb. O que você faz agora? O que você precisa fazer, ou melhor, o que eu aprendi durante esse tempo todo trabalhando com emagrecimento é o que eu vou te contar nesse vídeo de hoje. As lições que eu aprendi ao longo desses anos aí trabalhando com emagrecimento. E eu vou te contar também o que você precisa saber para não ganhar todo o peso novamente. O que você deve fazer, o que você não deve fazer para ter sucesso no longo prazo. Você vai aprender com o meu erro, com o erro de clientes meus lá do início, de pacientes meus. E eu vou te falar então 7 lições que eu aprendi sobre as falhas que as pessoas cometem quando elas perdem peso. E ao longo dessa trajetória minha aí, trabalhando com emagrecimento, eu tenho muito contato aí com pessoas, colegas, profissionais, e eu acabo aprendendo muito com meus pacientes também. E a prática do dia a dia aí de consultório faz com que eu aprenda realmente muito. Essa prática é uma grande oportunidade para mim de descobrir o que funciona de fato, o que não funciona. Então nesse vídeo eu vou te contar essas 7 lições que eu aprendi. Então vamos começar com a lição número 1, que é a respeito das frutas. Você precisa evitar frutas se você quer perder peso. Eu tô falando aqui de uma pessoa com metabolismo lento, tá? Por quê? Vão ter as pessoas que vão falar pra mim aí: ah, mas eu tenho uma amiga que, apesar de comer fruta, ela emagreceu. Porque qualquer dieta emagrece, pessoal. Tem as pessoas que têm o metabolismo mais rápido, médio. Eu tô falando aqui pra quem tem metabolismo lento. Se você tá nesse caso aí, não te recomendo comer fruta não, tá bom? Vai ter sempre aquela pessoa que fez a dieta da lua e conseguiu emagrecer, porque qualquer dieta emagrece. Então, as pessoas que não têm resistência insulínica vão conseguir emagrecer comendo fruta, mas as que têm resistência insulínica, que são a maioria das pessoas obesas, não vão conseguir emagrecer, vão ter mais dificuldade comendo fruta. Só o fato de a pessoa comer fruta já pode bloquear aí a queima de gordura por um dia até 2 dias. Lição número 2 são os lanches. Eu vejo aí muitos profissionais recomendarem lanchinhos saudáveis. E a princípio isso aí pode parecer uma recomendação boa, porque são lanches saudáveis. Mas eu encontrei na literatura aí que isso é um conselho ruim, porque lanche aumenta a insulina, aumenta a resistência insulínica. Quando você se alimenta, você aciona o gatilho da insulina. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aí está nos livros, um dos livros mais famosos de fisiologia do mundo, se chama Guyton. E lá vai falar que se você pular esses lanches, que isso tem muito benefício para você, principalmente do ponto de vista de queima de gordura. Se você tem aí o metabolismo mais lento, ou algum problema na tireoide, que muita gente tem e não sabe, mesmo um lanche saudável você deve evitar. Você deve evitar lanchar entre as principais refeições. E é por conta disso que a gente faz exatamente o jejum intermitente. Número 3, eu vejo ainda aí que a gente tem recomendações do tipo cortar proteínas nas 2 primeiras semanas, no intuito aí de fazer um detox do corpo. Mas esse conselho é horrível. Por quê? Nosso corpo precisa de aminoácidos para a constituição da nossa massa magra. Tem uma série de outros fatores aí essenciais na nossa sobrevivência. Inclusive, se você cortar as proteínas, você vai ter uma série de problemas. Você vai ter perda de cabelo, você vai perder massa magra. Então, 2 semanas sem proteína é muito tempo para ficar sem proteína. O conselho que eu posso te dar é que você ingira aí uma quantidade moderada de proteínas. Você não deve fazer esse detox de proteína para ajudar seu fígado ou algo do tipo. Combinado? Número 4 é o que? Eu ainda vejo recomendações do tipo: seu café da manhã é a refeição mais importante do dia. Isso é um conselho horroroso, pessoal. Por quê? Porque se você desperdiçar o seu jejum intermitente, você passou a noite toda fazendo jejum intermitente e aí você vai quebrar com o café da manhã, sendo que se você tomar o café da manhã, você provavelmente vai ter fome 1 hora depois, no máximo 2. A maioria das pessoas acorda sem fome, então prolonga um pouco mais esse período de jejum. Prolonga o café para mais próximo do almoço, máximo que você puder, que você não fique com fome, Mas as pessoas acordam já se alimentando sem fome. É isso que eu tô querendo dizer. Você não precisa comer sem fome. As pessoas comem no café da manhã apenas
por conta desse jargão errado de que é a refeição mais importante do dia. Eu conheço pessoas aí que fazem isso muito bem, não apenas para perder peso, mas sim para o bem da saúde delas. Fazem isso que eu digo, prolongar o horário de café da manhã, prolongar o jejum intermitente para ter saúde. Eu faço isso, por exemplo. Eu não tomo café 3 dias da semana, os dias que eu malho, inclusive, para aumentar a liberação de GH, quando eu durmo principalmente. Então essa é uma estratégia que eu uso, mas eu não estou querendo perder peso. Se você quer perder peso, você pode fazer mais dias de jejum intermitente. Então, no momento que você acorda, muitas vezes você não está com fome. E aí você acaba comendo apenas por hábito. As pessoas têm o hábito de comer. Então, prolonga o máximo que você quiser esse período de jejum à noite. Isso vai ser extremamente importante para você emagrecer. Então, a lição que eu aprendi é que o café da manhã não é a refeição mais importante do dia. Número 5, se trata de recomendação de ingerir poucas gorduras. Como se gordura fizesse mal. As pessoas repetem o tempo todo isso, como se fosse óbvio até, mas a verdade é que isso virou um jargão que a gordura faz mal. Mas as pessoas nunca pararam para interpretar os estudos científicos da forma que eles devem ser interpretados. São estudos científicos aí, na sua grande parte, tendenciosos, comprados por instituições extremamente poderosas. Na maioria aí das vezes é a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia que estão por trás disso aí. Então, eles falam para você não ingerir muita gordura porque faz mal, você vai acabar passando mal. Eu não tô falando aqui para você ingerir muita gordura, tá? Porque se você passar da conta também, você vai engordar. Eu tô dizendo aqui é para você aumentar um pouco essa ingestão de gordura. Porque a gordura é extremamente importante para te dar saciedade, para que você consiga prolongar aí um pouco mais esse período de jejum, esse período de uma refeição e outra, para que você não precise fazer lanches, os lanchinhos saudáveis, né? Então você vai obter todas as vitaminas solúveis em gordura, ingerindo mais gordura, ingerindo mais ácidos graxos essenciais para combinar com o jejum. Sua alimentação precisa ter um bom nível de gorduras boas, de ácidos graxos essenciais, para que você consiga ingerir as vitaminas, os minerais, as vitaminas principalmente lipossolúveis, para que você não tenha carência dessas vitaminas aí, para que você consiga perder peso com saúde. Porque sem essas vitaminas lipossolúveis, você não vai ficar saudável, você não vai se sentir bem. E a gordura é o único macronutriente que não aumenta a insulina. Se a gente olhar aí para a tabela do índice glicêmico, a gente vai ver que a gordura está lá embaixo. Todos os alimentos que aumentam muito pouco a insulina vão estar lá embaixo. Índice glicêmico baixo. Isso está na tabela, né? Não sou eu que estou dizendo. E também existe uma coisa chamada índice de insulina, que todos os alimentos que têm bastante gordura têm esse índice de insulina baixo também. Eles estão lá embaixo na tabela, com o índice glicêmico lá embaixo. Eles vão influenciar menos esse índice de insulina. E é por isso que você deve ingerir uma quantidade boa de gordura para não aumentar a insulina. A gente sabe que a insulina é o nosso principal inimigo no emagrecimento. Se você quer perder peso, você deve ingerir gordura sim. Vamos para a lição agora número 6, né? Esse foi o número 5, agora vamos para o número 6, que é a seguinte: eu não estava focando na história do meu paciente. Falar uma experiência própria aqui agora. Quando eu estava começando nessa área, eu não focava na história do paciente. Eu achava que não era tão importante. Eu não me aprofundava tanto na história do meu paciente. E aí eu perdi a oportunidade de pegar dicas valiosíssimas nos casos um pouco mais complicados, de pessoas aí que tinham mais dificuldade de perder peso. Hoje eu já faço uma história, uma anamnese bem completa, bem profunda, porque eu não posso deixar dicas valiosas passarem despercebidos. E eu pergunto para a pessoa o seguinte: quando que você começou a ganhar peso e ter problemas com metabolismo? Essa é uma pergunta extremamente importante. Logo antes de você começar a ganhar peso, o que aconteceu? Eu não conheço muitos médicos que fazem essa pergunta. E respondendo a essa pergunta, você vai ter muitas respostas importantes, respostas relevantes que vão te ajudar a resolver seu caso. Às vezes você não consegue perder peso por um problema lá no início, né? Se você tem aí, você teve alguma gravidez e aí você começou a ganhar peso depois dessa gravidez.
Você teve algum trauma pessoal, algum evento estressante, alguma mudança repentina aí na sua dieta? Você pode obter essa resposta, essa informação, fazendo essa pergunta. E chegando nessa resposta, é o início para você começar a mudar, para você começar a reverter esse quadro atual, para você alterar alguma coisa. Vou te dar um exemplo aqui, porque pode estar um pouco confuso, né? Veio alguém no meu consultório e essa pessoa, ela disse que já tentou de tudo para emagrecer e não conseguia perder peso. E aí essa pessoa me disse que ela já fez toda a dieta possível para perder peso e nem mesmo fazendo essa dieta aí de 500 calorias, ela conseguia perder peso mais, ela estava extremamente frustrada. E aí eu perguntei para ela, quando que você começou a ganhar peso? E aí ela me respondeu, eu sempre fui acima do peso. E aí eu perguntei para ela, mas sempre? Ela, sim, minha vida inteira eu fui acima do peso. E aí eu perguntei, mas desde que você era criança? Ela disse, aí não. Aí eu perguntei, com que idade então você começou a ganhar peso? E ela me falou, pensou, né, antes, quando eu tinha 5 anos de idade. Ah, a gente já começou a sair de algum ponto estável aqui. Então, quando ela tinha 4 anos, ela era magra. E aí ela me confirmou, sim, eu era magra com 4 anos de idade. Então, aí eu fiz a pergunta de ouro para ela. O que aconteceu quando você tinha essa idade que você começou a ganhar peso? E aí ela começou a pensar, e aí ela me respondeu, eu tive asma e aí me deram corticoide. Pronto, a charada tá matada. Corticoide pode engordar quando é por longo prazo, principalmente na criança. Vai fazer a criança começar a ganhar peso. E aí a gente começa a focar na glândula adrenal dela. E aí a gente começa a fazer alguma coisa para reverter esse processo. Então, infelizmente, a maioria dos médicos não faz esse tipo de história do paciente. Os médicos não investigam o que realmente aconteceu antes do início do ganho de peso da pessoa. Qual é a causa base do ganho de peso? Por que essa pessoa começou? Por que essa pessoa sempre foi gorda? Por que essa pessoa sempre esteve acima do peso? Em boa parte das vezes vai ter algum fator por trás aí que está causando esse problema todo. E a gente precisa revirar isso tudo aí para descobrir. E sem fazer essa pergunta, a gente não descobre. Então eu tive essa lição que eu estou trazendo para você aqui hoje, que foi extremamente importante, que eu pudesse aprender por conta disso. E a partir daí, parar de negligenciar essa questão. Número 7 agora. Não dá a devida importância para ter saúde antes de emagrecer. Por quê? As pessoas querem emagrecer para ter saúde, mas não é emagrecer para ter saúde. A primeira coisa deve ser ficar saudável para então emagrecer. Então deixa eu te explicar um pouco melhor essa questão aí. De novo com um exemplo, veio uma pessoa no meu consultório e me disse o seguinte, que ela já tinha tentado de tudo para perder peso também, né? Quem nunca, né? As pessoas normalmente chegam no consultório dizendo isso, que já tentaram de tudo, já passaram por vários efeitos sanfona e estão implorando, estão precisando muito de ajuda. E nada para essa pessoa estava funcionando. E aí ela já estava meio que desistindo até. Ela me disse que ela chegava no período da noite que ela saltava a geladeira, ela comia quantidades massivas de alimentos, muita comida mesmo. Então eu coloquei ela no meu programa, o programa Identidade Magra. E aí o que aconteceu? No primeiro mês ela não perdeu peso nenhum. E aí eu fiquei extremamente frustrado, né? Imagina, eu me senti mal por conta disso. Eu me senti um erro aí, uma falha, porque a pessoa não perdeu peso nenhum. Só que tinha um porém aí nessa história. Ela não parecia estar tão chateada. E aí eu fiquei surpreso, né, com esse fato de ela não estar chateada. Então eu perguntei para ela, por que você tá bem apesar disso? E aí ela disse que se sentia bem porque ela tinha muito mais energia do que há um mês atrás. A pele dela melhorou muito. O inchaço nas pernas dela melhorou bastante. Isso foi suficiente para ela se manter no programa durante um mês, continuando no programa, fazendo o que eu estava sugerindo para ela. Ela continuou no programa por mais um mês e aí então ela perdeu nada mais nada menos que 8 quilos. E aí ela continuou no programa e ela perdeu um total de 22 quilos. Ela foi de 0
até 22 quilos em 3 meses. E aí eu tive um insight, né? Eu tive um entendimento dessa situação, que é esse. Você precisa ficar saudável primeiro para então emagrecer, para você perder peso. Porque no início eu pensei que estava dando alguma coisa de errado, porque ela não estava perdendo peso. Mas não, estava funcionando. Eu que não tinha dado tempo ao tempo, eu não tinha dado tempo suficiente para que desse certo, de fato, né, com o peso perdido. Porque primeiro a pessoa precisava ficar saudável para depois então o corpo dar de presente para ela o emagrecimento. Então, muitas vezes o cliente não sabe disso, ele entra no programa, ele não vê resultados aí na primeira semana, segunda, até no primeiro mês, como foi o máximo, né? Eu diria aí o caso dessa cliente minha, tava tendo resultado do ponto de vista aí de energia, pele dela tava melhor, então ela continuou no programa apesar de não ver resultado na balança. E outra coisa, muitas vezes o resultado não vem na balança, mas ele vem nas medidas corporais. Se você não tiver resultado de cara, não é motivo para você abandonar o programa, porque tem outros fatores que você precisa levar em consideração. Talvez você estava ficando saudável para depois emagrecer, como foi o caso dessa cliente minha. Então estava dando tudo certo, estava funcionando, só precisava de um pouco mais de tempo. Então a lição aqui é focar nos indicadores de saúde, alguns indicadores de energia, os desejos das pessoas que vão embora, os níveis de estresse que estão melhorando, né? Passando essa fase de transição. Essas coisas são extremamente importantes. E as pessoas ficam tentando aí perder peso e não prestam atenção nesses outros fatores. E é aí que elas se sentem muito mal, elas ficam cansadas, elas acham que não vão ter resultado e não estão tendo resultado. E o único resultado é o peso da balança. Às vezes estão perdendo até medidas, mas a balança está estagnada. As pessoas querem, na verdade, o resultado da balança, né? Mas se as medidas, se ela começa a ter energia, se tudo melhora, mas o peso da balança está estagnado, não tá valendo de nada, né? Para pensar ao redor, abre um pouco a cabeça, que pode ter vários outros aspectos extremamente importantes que você não está avaliando. Tô cansado de ver as pessoas aí ficam se exercitando, feito louco, pessoas ficam estressadas, elas pensam aí que isso é saudável, mas não. Né? Você precisa ir pelo caminho da saúde, porque se seu corpo está saudável, mais cedo ou mais tarde ele vai começar a queimar gordura, vai queimar esse excesso de gordura. Beleza, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, me pergunta aqui nos comentários aqui embaixo, vou responder todos os comentários. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sino de notificações, porque sempre que eu postar algo novo aqui, você vai ser avisado, você vai ser avisada. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.